Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Se inscreva neste canal, curta e compartilhe com as outras pessoas para que você também possa estar abençoando a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra que o Senhor tem neste momento para mim e para a sua vida se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, que diz assim: Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano, pois eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, batendo no peito, e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: Eis que eu digo que este homem e não o outro desceu para a sua casa justificado diante de Deus, pois aquele que exalta a si mesmo será humilhado, e aquele que está humilhado, a este será exaltado. Bem, aqui nessa passagem nós podemos ver a ilustração de duas pessoas, de duas categorias de pessoas, o fariseu e o publicano. Quando nós falamos aqui acerca do publicano, que era aquele que se coloca diante do Senhor e bate no peito dizendo: Senhor, tende misericórdia porque sou pecador. Quando nós falamos dos publicanos, nós estamos falando dos cobradores de impostos do Império Romano. Eles eram cobradores, eles cobravam o imposto das pessoas de uma forma corrupta, porque eles cobravam um valor muito elevado, ou seja, eles enriqueciam, através da miséria das outras pessoas. Então aqui nós podemos ver que essas pessoas, os publicanos, eles não eram pessoas bem vistas pela sociedade. O povo judeu, quando olhava para um publicano, se sentia injustiçado, porque eles defendiam ali a causa do Império Romano e eram valores abusivos que eles cobravam, O povo vivia em miséria porque tinha que pagar valores muito altos, muito elevados de impostos ali. E nós vemos que um publicano vai até o templo e se coloca diante do Senhor, assim como também o fariseu vai até o templo e se coloca diante do Senhor. Ambos estão diante do Senhor, mas quando nós olhamos para ambos, vemos que cada um tem um comportamento diferente, cada um tem um posicionamento diferente, cada um se coloca diante de Deus de uma forma diferente. Ou seja, de um lado nós temos o fariseu, aquele que diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como os pecadores, porque não sou como os ladrões, porque não sou como os corruptos. Aí o fariseu, ele começa a dizer: porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu dou o dízimo de tudo aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Ou seja, o que ele está dizendo é: olha, eu estou cumprindo com as orientações, eu estou cumprindo com as tarefas, eu estou cumprindo com os rituais, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo corretamente. Mas do outro lado nós temos uma pessoa que perante a sociedade era de fato corrupto, um cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, Mas quando ele se coloca diante de Deus, ele bate no peito e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador, que sou dependente das tuas misericórdias. Ou seja, quando ele se coloca diante de Deus, no primeiro momento, ele nem consegue olhar para cima. Quando ele tem esse posicionamento de não olhar para cima, em outras palavras, o que isso quer dizer? Que ele reconhece
o quão miserável ele é e o quão grandioso Deus é, porque ele entende que ele não era digno nem de olhar para o Senhor. E nisso nós vemos a reverência desse pecador. Esse pecador verdadeiramente, ele entendia e conhecia a grandeza do nosso Deus. O que nós podemos ver aqui, muitas vezes, é que as pessoas não importa o quanto elas façam para o Senhor. Mais importante do que fazer é a forma como isso será feito, é a forma como a pessoa faz. Porque aqui nós estamos vendo que o coração do fariseu fazia muitas coisas para o Senhor. Ou seja, ele ia no templo, ele jejuava, ele cumpria com os rituais, ele cumpria às riscas todas as suas obrigações, todos os ensinamentos da palavra do Senhor, mas por detrás de todas essas boas obras que ele tinha, ele escondia dentro de si um coração que era como um poço cheio de orgulho. Na contrapartida, nós já vemos um pecador mal visto pela sociedade, cheio de erros, cheio de falhas, mas que quando se coloca diante de Deus, reconhece que não é digno de Deus, reconhece a grandeza de Deus e se quebranta diante de Deus, clamando a misericórdia de Deus. Por detrás do coração desse publicano, por detrás de todos esses pecados desse publicano, por detrás de todas as más obras que esse publicano havia cometido, havia um coração arrependido, havia um coração quebrantado, havia um coração que conhecia e sabia o quanto que era dependente da misericórdia de Deus, havia um coração humilde. Ouça, por detrás das boas obras havia um coração cheio de orgulho, e por detrás de muitos pecados e erros havia um coração arrependido, havia um coração quebrantado e havia um coração humilde diante do Senhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não importa o quanto se faça para Deus, o que torna você grande não é fazer grandes coisas para Deus. O que torna você grande é a forma como você faz o que faz para Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós estamos vendo que às vezes fazer muitas coisas pode galgar muitos crédito das pessoas, né? Às vezes as pessoas elas te dão créditos, mas às vezes diante de Deus há muito descrédito. Às vezes você tem crédito diante das pessoas, mas às vezes diante de Deus há um descrédito, como por exemplo esse fariseu. Diante dos homens ele tinha crédito, mas diante de Deus o pecador é que tinha crédito, porque Deus olhava e Deus enxergava o que estava por detrás, tanto dos erros como aquilo que estava por detrás dos acertos, né? Das boas obras. E aqui nós vemos que o Senhor diz que desce justificado aquele que reconhece os seus pecados. Quantas pessoas hoje em dia, desde aquela época até os dias de hoje, quantas pessoas não estão perdendo de desfrutar de uma glória tão grande, de uma glória tão excelente por causa do orgulho? Quantas pessoas fazem tantas coisas para o Senhor, mas não conseguem desfrutar da grandeza desse Deus, não conseguem desfrutar da grandeza desse reino de Deus, porque existe um orgulho escondido por detrás de todas as boas obras. Oh, meu Deus, que neste momento o Senhor possa entrar no teu coração e que você possa se esquadrinhar e pedir ao Senhor: Senhor, me dê esse espírito humilde, me dê cada dia mais esse coração humilde, porque todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que houve muito mártires da Bíblia, ou seja, muitas pessoas que foram mortas
por amor do Evangelho, muitas pessoas que foram mortas pelo testemunho. E hoje, no tempo da graça, nós temos que mortificar, ou seja, como Paulo diz, somos entregues todos os dias como ovelhas ao matadouro. Por quê? Porque nós temos que mortificar a nossa carne, mortificar o nosso eu, por amor do testemunho e por amor de Cristo. Amém? No reino de Deus, o que faz uma pessoa grande não é o quanto ela acerta. O que faz uma pessoa grande é o quanto ela consegue reconhecer que ela é dependente das misericórdias de Deus. Amém? Não importa o quanto façam para Deus, mas a forma como se faz para Deus. É isso que torna uma pessoa verdadeiramente grande. E como o Senhor diz na palavra dele, aquele que se humilha, a esse será exaltado, e aquele que se exalta, a esse será humilhado. Quando o Senhor diz aquele que se humilha, a este será exaltado, o que o Senhor está dizendo? Olha, a exaltação vem de Deus. Muitas vezes as pessoas querem tanto serem exaltadas, mas não é uma falsa exaltação, não é uma exaltação, é uma bajulação, porque a exaltação é aquela que só Deus pode te dar, porque a exaltação legítima, ela vem de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que as pessoas chamam de exaltação aqui, que eu digo que eu já dou o nome de bajulação, na verdade é algo temporal, é algo momentâneo, é algo que dura apenas por um momento, logo passa, mas aquela exaltação que é pela mão de Deus, que é pela vontade do Senhor, que é concedida pelo próprio Deus, essa te alcança neste dia e vai te alcançar e vai te acompanhar para toda a eternidade. Não só você será exaltado aqui, não só você será exaltado no meio dos seus, não só você será exaltado neste mundo, mas como essa exaltação vai te acompanhar até a eternidade, até a presença do Senhor no céu. Amém? Essa exaltação é a exaltação legítima, não é bajulação, é o próprio Deus que pega você dos lugares baixos e coloca você em lugares altos. Mas entenda e aprenda, para que você seja exaltado por Deus, para que você receba uma exaltação legítima, é preciso você reconhecer o quanto você é dependente, o quanto você precisa das misericórdias de Deus todos os dias. Amém? Examine neste momento o seu coração. Peça ao Senhor que a cada dia mais te dê um coração quebrantado, arrependido. Observe que quando o texto vai dizer que o publicano bate no peito e clama, Deus, tenha misericórdia, essa expressão é uma expressão de sofrimento, de alguém que lamenta pelos seus erros, de alguém que sofre, de alguém que está arrependido pelos seus erros. A questão não é o quanto errou ou o quanto acertou. A questão é o que fazemos com os nossos erros e com os nossos acertos diante da presença do Senhor. Amém? Que Deus te conceda este coração quebrantado e que o Senhor possa te exaltar sobre essa terra, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Vamos orar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos aí aonde você está, que possamos estar conectados no mesmo Espírito neste momento. Querido e amado Deus, Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, por esta vida. Senhor, que recebeu esta palavra. Senhor, que esta palavra possa produzir transformação neste coração. Que se há, Senhor, alguma bênção, Pai, que ainda está retida no mundo espiritual. Se há, Senhor, algo que ainda está amarrado no mundo espiritual. Se há ainda algo, Senhor, que está impedindo o crescimento, impedindo o avanço, impedindo, Senhor, essa pessoa de
crescer, Pai Santo, de desfrutar da Tua glória, não só nessa vida, mas depois desta vida. Meu Deus, que o Senhor possa neste momento transformar este coração, que o Senhor possa esquadrinhar este coração neste momento, concedendo, Pai, a transformação, derramando a unção de quebrantamento. Pai Santo, que o Senhor possa justificar, que o Senhor possa lavar, que o Senhor possa santificar este coração. Meu Deus, em nome de Jesus, fortaleça o espírito desta pessoa, fortaleça a fé desta pessoa, que o Senhor possa verdadeiramente exaltar, Pai. Se ela estiver num lugar aonde está sendo humilhada muitas vezes, aonde não está sendo reconhecido muitas vezes, aonde não está sendo valorizado muitas vezes, que o Senhor possa tirar deste lugar e que o Senhor possa elevar um lugar melhor, que o Senhor possa elevar, Senhor, que o Senhor possa exaltar na Tua presença e que quando todos aqueles olharem, reconheça que é o poder do Senhor agindo na vida desta pessoa. Senhor, eu apresento esta pessoa diante do Teu altar, Pai Santo, para que o Senhor possa realizar a Tua obra, que é perfeita, que é maravilhosa. Pai Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.